Fala meu povo, beleza? Alex aqui, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como regular o seu cubo mágico. E nesse vídeo eu estarei usando o 3x3 Moyu Meilong, que é um modelo de entrada bem simples, bem básico, mas que já tem alguns recursos legais, então dá pra gente deixar ele bem setado para ter um desempenho máximo desse modelo aqui. Esse mesmo vídeo, ele também serve para outros modelos que são da mesma linha, mesmo que sejam de marcas diferentes, como por exemplo o CW, o Warrior, que também são modelos aí da mesma faixa de valor e que os mesmos conceitos que nós vamos apresentar nesse vídeo aqui, você também pode usar para esses outros modelos. Esse cubo aqui eu acabei de tirar ele da caixa, então ele está com uma regulagem que já vem de fábrica, que nem sempre é uma regulagem ideal. Às vezes ela não é muito uniforme, não tem um bom desempenho, pode ter algumas faces que são um pouco mais travadas do que as outras, algumas onde o corta-quinas funciona legal, outras onde não funciona tão legal assim. Então o objetivo é que a gente tenha um cubo uniforme, com uma regulagem igual para todas as faces, e ter um resultado que traga o melhor desempenho deste cubo aqui. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar para esses modelos mais simples de entrada, é que muita gente é preocupada em deixar o corta-quinas sempre funcionando a 45 graus. É possível, esses cubos eles têm essa capacidade, dá para deixar o corta-quinas funcionando dessa maneira, mas às vezes a regulagem acaba ficando solta demais para chegar num resultado de corta-quinas no 45 graus. Como esse cubo aqui ele é o modelo mais simples de entrada, as peças não tem tanto trabalho assim, não são tão elaboradas, de modo que permita esse corta-quinas de 45 graus com mais segurança. Então, se 45 graus estiver deixando o seu cubo muito solto, o que eu recomendo para você é que você use então um corta-quinas a 30 graus, quando essa aresta da peça aqui está alinhada com a divisão desse meio com o centro. E dessa forma aqui, se ele cortar a quina nessa angulação aqui, já vai ser muito bom e já vai atender a maioria das necessidades. Se você achar que os 30 graus não estão bons o suficiente para você, então você pode soltar um pouco mais e buscar assim os 45. Mas, como eu falei antes, a regulagem pode ficar solta demais, e a regulagem solta demais pode trazer aí alguns prejuízos, como pops excessivos ou até corner twist. E se esse for o seu caso, aí eu recomendo para você então que você faça o upgrade de cubo. Esse aqui na minha mão, por exemplo, é o RS3M, e é um cubo aqui 45 graus, ele corta brincando. Ele tem uma regulagem que já é assim mais solta, só que o trabalho interno das peças, como eu mostrei nesse vídeo anterior aqui, ele já é muito mais elaborado, então ele permite que eu tenha essa regulagem mais solta para conseguir corta-quinas aí acima de 45 graus sem tanta dificuldade assim. Indo para a parte da regulagem em si, a primeira coisa que nós vamos notar no cubo logo que a gente tira da caixa é que nem todas as faces estão igualmente reguladas. Algumas, essa aqui por exemplo, 45 graus, tá bem difícil. Se eu forçar bastante ele corta, mas normalmente não corta. E algumas já vão ter um pouco mais de facilidade. Aqui eu percebo que o vermelho é uma das faces que está mais solta. É uma que eu tenho muita facilidade aqui de cortar em 45. Aqui eu percebo que o amarelo está bem apertado, porque eu não consigo fazer aqui. O azul com o vermelho também já vai tranquilo. O branco com o vermelho um pouco mais apertado. E dá pra ver, testando várias combinações com várias faces, que eu não tenho uma regulagem que é uniforme. Então a primeira coisa que nós vamos fazer e observar é essa regulagem geral, tentando deixar o cubo, antes da gente fazer uma regulagem mais específica, deixar o cubo de uma forma uniforme. Então deixar todos os parafusos regulados da mesma maneira, de forma que todas as faces tenham aí um resultado semelhante. E aí a partir disso a gente vai fazer uma regulagem mais específica. Então a gente começa tirando as center caps, que são essas pecinhas de centro aqui que cobrem o parafuso. E aí então, com as center caps removidas, a gente pode perceber que a altura do parafuso em relação à nossa pecinha de centro aqui, elas vão variar de uma face para outra. Aqui no verde ela está um pouco mais baixa, aqui no amarelo mediano. No vermelho aqui, como eu tinha comentado, ele tá bem pra cima. Eu realmente tinha percebido que essa aqui era uma face que já tava mais solta. Então tá vendo que ele tá quase encostado na bordinha aqui de cima. É uma que tá bem alta. O azul tá lá embaixo, tá bem apertadinho. O laranja aqui tá mediano, o branco também tá mediano, e o verde também tá lá pra baixo.
A primeira coisa que a gente vai fazer é deixar todos esses parafusos de uma maneira uniforme, onde todos eles vão ter aí a mesma altura. Eu geralmente faço essa parte aqui de olho mesmo, observando a altura dos parafusos em relação à peça central. Eu vou começar então soltando essas faces aqui, que eu percebo que estão mais apertadas do que as demais. E o vermelho aqui que está excessivamente solto, eu vou dar uma apertadinha nele e usar ele como referência para as outras faces. Vou jogar ele aqui um pouco mais aí de 1 milímetro para baixo. Percebe que ele já saiu aqui de cima, já deu uma entrada lá. E aí então eu vou observar todos os lados, tentando deixar semelhante a esse aqui. Ele está um pouco mais para baixo. Soltei um pouco. E ele já ficou ali razoavelmente parecido. O amarelo, ele está um pouco, olhando aqui assim, ele está um pouquinho mais para baixo do que o verde, então dá pra gente dar uma soltada nele. E a gente vai fazendo esse ajuste aí face por face. E aqui então dá pra ver que eu tenho os parafusos ali de uma maneira quase que uniforme, não é perfeito ainda, não estão exatamente iguais, mas já fugiu daquela diferença absurda que tava dando de uma face para outra. Então a gente pode reparar ali que o branco já está bem semelhante ao azul, o verde ali também já está semelhante ao branco, o vermelho que estava bem saltadão, ele já está parecido com os outros. E a partir daqui então a gente consegue fazer um teste aí de todas as faces para ver se elas estão iguais e funcionando da mesma forma. Como a gente já fez uma regulagem geral, tentando deixar todos aproximados, a gente vai testando aqui face por face. E nesse teste, ele vai denunciar pra gente qual face que ficou muito diferente da outra. Então aqui, a gente vai reparando, ó, o vermelho com o amarelo, então aqui ficou bem folgado ainda. Então aqui dá pra gente apertar mais um pouco. Eu reparei aqui também o vermelho com o azul, também ficou um pouco folgado. Então são faces que dá pra gente dar uma apertada. Às vezes acaba escapando uma ou outra, não tem problema. Por isso que a gente vai aprimorando esses ajustes iniciais que a gente fez. O amarelo aqui, eu vi que ele tá um pouco mais solto. A gente vai lá e dá uma leve apertada nele. O azul também eu reparei que ele tava um pouquinho mais solto. A gente dá uma apertadinha nele também. E aí a gente volta a fazer o teste. Senti que deu uma melhorada, mas ainda tá um pouco solto demais. E aqui o amarelo, ele já tá um pouco mais próximo do que é o ideal. Nessa regulagem aqui, eu vou buscar inicialmente ter um corta-quinas eficiente nos 30 graus, que é aí aquela situação que eu comentei no início do vídeo, que é a que vai atender a grande maioria dos cubistas. Então aqui, ó, 45 graus já não tá fácil, porque ele não tá tão solto assim, e 30 graus aqui extremamente tranquilo. Então se cheguei aqui e 45 graus foi muito fácil, a gente dá uma apertadinha e aí a gente observa aqui pelo parafuso se é o branco que está mais solto, se é o laranja que está mais solto, e a gente vai dando pequenos ajustes em cada uma das faces. Esses pequenos ajustes eu recomendo que você faça o giro de 1/4 de giro. Então se ele está nessa posição aqui, é como se eu pegasse ele e fizesse só um giro de 1/4. Somente isso, por vez. Então eu faço esse giro de 1/4, venho de novo no cubo e faço o teste para ver como que ficou. Se ele ficou muito solto, vai lá e aperta mais um pouquinho de novo, faço o teste. Se ele ficou muito apertado, volta um pouquinho, faço o teste de novo, até chegar no ponto que seja ideal. A gente vai passando aqui por todas as camadas, ver como é que funciona o 45, não foi, e ver como é que funciona o 30, foi com muita tranquilidade. É isso que a gente está buscando mesmo. 30 graus é uma regulagem muito fácil de chegar. Opa, é que eu reparei que tem um 45 aqui perdido. Não tá fácil, mas ele tá acontecendo. Então eu vou observar aqui, dá pra ver que o branco em relação ao laranja é o que está mais alto. Então eu vou dar uma leve apertadinha aqui no branco também, fazendo aquele mesmo esquema. E a gente segue fazendo o teste para todas as 6 faces. E a ideia é exatamente essa, fazendo vários micro ajustes até a gente chegar no ponto ideal. Aí.
Agora o 45 já não está indo mais. A gente testa o 30 e o 30 foi com muita tranquilidade. E já nesse setup aqui, funcionando legal, a 30 graus, a gente já pode reparar que eu já consigo fazer movimentos bem rápido, sem o cubo travar. Ah, mas Alex, eu gosto de corta aqui nos 45 graus, não abro mão, quero 45 graus mesmo nesse cubo, mesmo que o cubo fique solto. Beleza, não tem problema nenhum, você tem essa opção. Agora que a gente já tem um cubo aqui de 30 graus, a única diferença então é que quando você estiver fazendo os seus testes, na hora de apertar ou soltar os parafusos, o que você vai fazer então é, ao invés de testar 45 graus travado e 30 graus funcionando, o que você vai fazer é ir soltando levemente até que os 45 aqui funcionem da forma como você espera. Como esse cubo aqui a gente tem ele inteiro setado para 30, eu vou soltar de maneira uniforme todos os 6 lados ao mesmo tempo para buscar então o de 45 graus. E aí você pode fazer isso. Você não precisa setar o cubo em 30 graus para depois setar em 45, você pode, claro, fazer a regulagem de uma vez só, já buscando os 45 graus, e aí a opção é totalmente sua. Aqui eu vou soltar um giro completo em cada uma das faces. E aí, da mesma forma, a gente vai fazendo os testes individuais. Agora sim, mais específico, buscando os 45 em todas as faces. Regulagem é isso. É sempre teste, solta um pouquinho, testa, aperta um pouquinho, testa de novo, aperta mais um pouquinho. Esse é um procedimento aí que em 5, 10 minutos já dá pra gente ter um resultado muito bacana, melhorando aí bastante a eficiência do seu cubo. O perigo só de uma regulagem dessa assim, buscando esse ângulo de 45 graus, exemplificando agora na prática aquilo que eu expliquei no início do vídeo, é que as peças aqui elas ficam excessivamente soltas. Por isso que eu não recomendo uma regulagem de 45 graus para esses modelos aqui de entrada, porque pode acontecer de sair uma peça, o cubo causar um pop e aí você perder a sua solve. Mas para você é um requisito ter a regulagem de 45 graus, está aprovado aqui que esses cubos dão conta dessa regulagem sem nenhum grande problema. Lembrando que uma regulagem eficiente do seu cubo mágico não é aquela regulagem que vai buscar um corta-quinas que vai cortar em todos os ângulos possíveis do seu cubo, mas aquela regulagem que vai fazer um balanço ideal entre o corta-quinas sem causar muitos pops e sem prejudicar outras partes do seu cubo. Não adianta nada você ter um cubo aí que vai cortar em todos os ângulos, você vai colocar aqui em 60 graus, ele vai cortar. Se fazendo isso durante a sua solve, você corre um grande risco de aí soltar as peças do cubo, ter um pop, ter um corner twist e desperdiçar a sua solve. Então a regulagem ideal não é aquela que busca um corta-quinas, mas aquela que busca auxiliar o cubo e preparar o cubo como um todo, não somente uma das partes. E por esse vídeo é isso, espero que tenha te ajudado, espero que o seu cubo tenha aí um desempenho muito melhor de hoje em diante e que isso te auxilie aí nos seus tempos, nos seus recordes e que a sua diversão seja completa. No vídeo futuro vou falar também sobre lubrificação. Hoje foi só sobre a regulagem, mas vamos conversar também sobre lubrificação, que também é um ponto extremamente importante para que a gente consiga extrair do cubo todo o desempenho possível. Se esse vídeo te ajudou e deixou o seu cubo muito melhor, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele gostei e encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que está com aquele cubo todo travado e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu, abraço!